Beja existiu? Sim, existiu. Na Igreja Matriz de Araxá, há o registro de nascimento de sua filha, Teresa Tomásia, em 1819, há 200 anos. Esse outro documento é do casamento de Teresa, em 1833. Querem casar Dona Teresa Tomásia de Jesus, filha legítima do reverendo vigário desta freguesia, Francisco José da Silva, e de Dona Ana Jacinta de São José, que era Beja. Tenente Gregório e Dona Tomásia eram filhos de portugueses. Foram para São João del Rei e de lá vieram para o oeste, visando as novas fronteiras agrícolas que se abriam. Tiveram 16 filhos, muitos eram fazendeiros. O primeiro filho era o padre Francisco José da Silva, pároco em Araxá e rico fazendeiro. Padre Francisco uniu-se com Beja, com quem teve uma única filha que recebeu o nome de Teresa, homenagem à avó, que foi a madrinha do batismo. Teresa teve muitos filhos. A primeira foi Teodora Fortunata, neta da Beja. O terceiro filho do tenente Gregório, irmão do padre, era o capitão José da Silva Botelho, também rico fazendeiro. Um dos filhos do capitão José da Silva Botelho era Joaquim Ribeiro da Silva Botelho, sobrinho do padre, que se casou com a prima, Teresa, filha da Beja e do padre. Outro sobrinho do padre foi o coronel Fortunato José da Silva Botelho, abastado fazendeiro e político forte, chefe liberal republicano, foi o presidente da Câmara de Araxá quando não havia prefeitura. Liderou o movimento liberal em Araxá e promoveu o separatismo do Triângulo, tentando constituir a República de Araxá. Coronel Fortunato se casou com sua sobrinha Teodora, neta da Beja. A Beja entrou nessa família, virou dona e ficou em união estável com o padre durante 18 anos. Não há documentos de quando Beja veio para Araxá. Não há documentos anteriores a 1819. Que documentos existem? O registro de nascimento da primeira filha, Teresa, de 1819, cuja madrinha foi sua sogra, mãe do padre. Documento de doação de herança deixada pelo padre Francisco à sua filha Teresa, em 1826. A declaração de paternidade de Teresa pelo padre José Francisco, em 1831. O recenseamento de 1832, que relaciona Ana Jacinta e sua mãe, Maria Bernarda. Casamento de Teresa, em 1833. O registro de nascimento da segunda filha de Beja, Joana, de 1838. Mais alguns documentos bem posteriores e também algumas citações indiretas. De acordo com esses documentos, podemos conjecturar um pouco usando elementos comuns da época e compatíveis com os documentos existentes. De onde veio? Não há documentos. Mas Beja afirmou que era de Formiga, tendo nascido em 1800, há 219 anos. Como veio parar em Araxá? A garota bonita e pobre foi obrigada a se prostituir, talvez em São João del Rei. Vida difícil e promíscua, da qual não gostava. Ela sonhava com a possibilidade de abandonar a prostituição e constituir família. Aparece alguém rico de outra cidade e lhe oferece ficar amigada. Isso não é o que queria, mas é uma vida mais regular
e segura. Aceita, coloca suas coisas no carro de bois e vai embora lá pelos idos de 1817. A mesma coisa acontecia com inúmeras outras mulheres. Na verdade, Araxá retomava o crescimento e atraía muitas pessoas. Nessa época vieram Bento Antônio e José Pereira Bom Jardim, Saint-Hilaire e Schwegg, Dr. Genette, os Montandon, os Boteiros e várias pessoas de posses, várias mulheres amigadas com fazendeiros. Mas Araxá era um povoado muito pobre, com casas de taipa pequenas e simples, como tantos outros povoados. Em 1818, Beja morava em uma casa desse tipo, talvez retirada do povoado. Não existia uma elite araxaense, uma sociedade estruturada, com gente importante e senhoras luxuosas, com festanças e importados. Existia pobreza. Nas fazendas, sim, começava alguma riqueza. O cientista francês Saint-Hilaire esteve em Araxá em 1819 e descreveu a cidade. São 75 casas pequenas de barros e madeira, dispersas aqui e ali. Lemos em Saint-Hilaire: a maior parte das casas de Araxá fica fechada, usadas apenas nos fins de semanas, quando os fazendeiros vinham para a missa e encontros. Durante a semana, menos de 30 casas tinham moradores, que eram alguns artesãos e mercadores, homens sem ocupação e as mulheres públicas. Bebedeiras, vadiagem e prostituição por causa do movimento de tropeiros, levando gado ao barreiro. Era um povoado muito pobre, de gente humilde e muito simples, isolado do mundo. Nada de imperadores, governadores e ouvidores. Nas fazendas, sim, começava alguma riqueza, depois da anexação do Triângulo a Minas, que eliminou o imposto de fronteira, aumentando a renda dos fazendeiros. Surge um padre, também rico fazendeiro, de família de fazendeiros, vigário de Araxá, e oferece uma vida mais compensatória por ser solteiro. Ele não pode casar oficialmente, mas Beja aceita e constitui família por cerca de 18 anos. Convive com o padre e vira dona na fazenda. Logo fica grávida e nasce sua filha, que recebeu o nome da mãe do padre e por ela foi batizada. Beja foi aceita pela família do padre, inclusive sendo madrinha de um parente. Conseguiu vida normal, de união estável. Depois de algum tempo, trouxe sua mãe, Maria Bernarda. O padre era de 1770, 30 anos mais velho que Beja. Depois de algum tempo, fez testamento, deixando a fazenda para a filha Teresa e um dote para a mãe, a Beja. Com a ajuda do padre, Beja mandou construir ou comprou um sobrado no Largo da Matriz. Esse sobrado, depois, passou por reformas e ampliações, e também foi a pensão Tormim. Beja mudou para o sobrado com 32 anos de idade. Nessa época, Araxá já se emancipara, sendo seu município todo o sertão da farinha podre. Uberaba e Patrocínio eram distritos de Araxá. O progresso era grande. O padre, já idoso, ficava mais recolhido em suas rezas, deixando Beja bem de vida, tanto material como social. Essa é uma bela história de superação e sucesso em época de muita dificuldade. Beja soube administrar seus dotes. Essa era Araxá de 1835. Com a emancipação, sendo seu município todo o Triângulo, o progresso era grande.
A bonita mulher, de boa situação social, morando sozinha em seu sobrado, era objeto de desejo e sofria assédio dos fazendeiros de posses. Acabou cedendo, talvez tentando repetir o que já fizera. Sua clientela era seleta. Ficou grávida da segunda filha, Joana, que nasceu em 1838. Ninguém assumiu a paternidade. Essa situação pode ter provocado o afastamento da família, inclusive de sua filha, Teresa. Com a idade chegando, esse tipo de vida não durou muito. As fazendas continuavam crescendo, mas a cidade entrou em grave crise que durou cerca de 50 anos. A causa foi a perda de território municipal e de arrecadação. Em 1836, Uberaba separou-se de Araxá, reduzindo o território pela metade. Em 1840 foi Patrocínio, ficando Araxá com 1/5 do que era. Araxá parou. Muitas pessoas mudaram-se, principalmente para Bagagem, atual Estrela do Sul, por causa da riqueza dos garimpos de diamantes. Outros se mudaram para Uberaba. Beja mudou-se para Bagagem com sua filha. Lá casou-a com um fazendeiro. Beja deixou fama de formosa dama e prostituta seletiva. Essa é a história de Beja, união estável com o padre José Francisco por cerca de 18 anos, tendo a filha Teresa. Depois, retornou à vida pública, teve a segunda filha Joana, mas ninguém assumiu a paternidade. Mudou-se para Estrela do Sul, morre com 73 anos de idade e não se sabe onde foi enterrada. Em 1915, Sebastião de Afonseca escreveu a história ficcional que da Beja tem apenas seu nome. Anterior a ele, não existe qualquer citação em livros, revistas e jornais. Sebastião fala de um sequestro com assassinato efetuado pelo ouvidor de Paracatu, Joaquim Inácio Silveira da Mota, que levou Beja para Paracatu, de onde voltou muito rica. Sebastião não apresentou qualquer documento. O primeiro problema é que o ouvidor de Paracatu era outro, Luiz Soares Teixeira de Gouveia. Esse documento mostra que em 1816 estava deixando o cargo, citou desemboque e nem sabia da existência de Araxá. Por isso, alguns comentaristas mudaram a história da Beja, transferindo o rapto para Goiás, onde Joaquim Inácio Silveira da Mota era ouvidor, tudo sem documentos. Eschweg esteve em Araxá na época, descreveu a cidade, descreveu um crime contra um escravo e não cita assassinato do avô de Beja e seu sequestro. Em 1819, Saint-Hilaire esteve em Araxá, descreveu o povoado e não citou Beja, nem orgias e festanças. Citou um povoado pobre, parado, com casas fechadas e muita vagabundagem e prostituição. Aqui devemos dar um desconto, porque havia preconceito de europeus em relação ao Brasil, coisa que até hoje ocorre. Não há documentos nem processos de assassinatos e sequestros. Não se conhece citação alguma de Beja de qualquer publicação da época. A ficção pegou. O turismo medicinal deu um impulso à história, depois o feminismo deu outro. Apareceram artigos, romances, novela, que levaram o nome de Araxá mundo afora. Mas Beja nada teve a ver com isso. Já havia morrido há muitos anos. Ela nem sabia escrever. As pesquisas foram intensas
por escritores e pela televisão que fez uma novela, mas nada apareceu para comprovar a história. Ao contrário, os documentos que apareceram divergem da ficção. Hoje, muitas empresas usam o nome de Beja. Desse modo, Araxá possui duas histórias, uma documentada e outra para turistas, e assim vai continuar.